nossa noite com alegria no coração. Como diz minha mãe, o cristianismo vai aflorando enquanto eu sinto o cheiro de Jesus. Eu não sinto cheiro de Natal, eu sinto o cheiro de Jesus. Não me pergunte como é o aroma de Jesus. Não existe nenhum planeta o aroma de Jesus como existe o aroma de Jesus. Vamos iniciando com a nossa prece inicial. Eu gostaria de chamar a nossa pipetinha, a nossa pepitinha de ouro da terra dos monólitos. Quando ela começa, quando eu dou um abraço nela, mato saudade por tabela da minha terra querida Quixadá. Alô, alô, Isabel! São tantas as emoções quando a gente ouve a Paloma. Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindas. A gente hoje está com um jardim aqui na rádio de corações amigos, então que possamos, reunidos em nome do Cristo, sentirmos-nos acolhidos pelo coração do Mestre, e a Ele, digamos em pensamento: ah, Jesus, quanta saudade estamos de Ti. Nesses dias que nos lembramos da Tua visita à Terra, envolve a todos os lares, a todos os locais, a todas as pessoas que precisam de uma palavra amiga, precisam lembrar que não caminham sozinhas. Envolve, Jesus, para que nós possamos ampliar a nossa esperança e que dias melhores venham. Ajuda todos os nossos convidados da noite de hoje a nos trazer essa mensagem, a mensagem do servidor do Cristo. Que a tua paz, que a tua luz permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bora de música! Eu gostaria de chamar ele que faz as picapes chorar. DJ JP, solta o som. Ouça a vida a bater dentro de ti. Ela diz: veja as aves do céu. Não semeiam, nem colhem. Veja o sol nascendo, nunca deixa de amanhecer. Enquanto não houver o amor, vamos precisar da dor, pois o mal não pode vir de mãos tão belas. Viver o amor então é nossa condição, pra enxergar a luz que vem do
ouça a vida bater dentro de ti. Ela diz: veja as aves do céu, não semeiam, nem colhem. Veja o sol nascendo, nunca deixa de amanhecer. Enquanto não houver o amor, vamos precisar da dor, pois o mal não pode vir de mãos tão belas. Viver o amor então é nossa condição para enxergar a luz que vem do Criador. Veja a vida, veja a vida, veja a vida. Veja a vida, veja a vida, veja a vida. No olhar de quem ama, numa voz que nos chama, numa voz. Eita, noite bonita, menino. Chega que a lua tá toda, minha. Já vai ficar enorme, do tamanho da minha cabeça. Isso mesmo, minha cabeça é enorme. É isso mesmo. Vamos iniciando nossa noite com muita alegria neste 12 de dezembro. Prepara a boca de cuscuz e água fluidificada, que hoje nós vamos receber com muito carinho a presidência e a secretaria do Centro Espírita Lar dos Humildes. Nada melhor a gente saber como funciona a presidência, como funciona a secretaria. Como é que faz para ser presidente? Será que tem que ter muita dívida? Ou o bônus hora está negativo para poder depois positivar? Aí que é composto por quem? É seu Alcides e também a Sérgia representando a secretaria. Agora me perdoe porque meu cérebro é bem acelerado. 2 teco-teco batendo na minha cabeça. Então, seu Alcides, neste ano, representa a presidência até o dia 31 de dezembro, o aniversário do Lar dos Humildes, 30 anos. A partir do dia 1º de janeiro, quando o ano vira, vem o nosso tio Neto, que já vai aparecer também para dar uma da graça. Alô, seu Alcides, conta aí. Boa noite, Paloma. Boa noite a todos. É uma alegria participar dessa rádio, né, que já faz parte da nossa casa, parte integrante, e a alegria da Paloma, né, dirigindo esse trabalho, juntamente com a Iraci, com a Isabel, com a Carol, com a Françoise. Realmente é um momento muito agradável. E falar da presidência da casa é algo que nos toca profundamente o coração, né? Estamos passando agora, 31 de dezembro, né, para o Neto, 1º de janeiro, e já ocupamos essa posição já algumas vezes, porque desde que a casa foi fundada, precisávamos estar sempre à frente, não porque sejamos o mais indicado ou o melhor, o mais capacitado, não, de forma nenhuma. É porque é um cargo, né? Melhor, um encargo que pouca gente quer assumir. Alguns não podem, têm impedimentos jurídicos, né? Como a nossa Iraci, que já foi convidada várias vezes para ser a primeira mulher presidente do Lar dos Humildes, mas ela está impedida, né, por questões jurídicas, não que ela tenha feito alguma coisa errada, não, é por causa
da sua situação de aposentado, né? Bom, ser presidente do Lar dos Humildes não é uma tarefa tão difícil assim como muitos imaginam, né? Muitos temem assumir a presidência e poucos são aqueles que até hoje vêm ocupando esse cargo. É bom lembrar que em 2020 nós recebemos do Neto, né? O Neto foi presidente por 4 anos. Anterior a ele, se não me engano, foi o Marcos Marinelli, o último presidente antes do Neto. O Neto ocupou até 2020. 2020 nós assumimos em plena pandemia e hoje, no finalzinho de 2024, cujo o nosso regimento interno regula que o presidente ele pode ter um mandato de 2 anos e pode renovar por mais 2 anos. Então, para poupar determinadas situações de atas, não é? De renovar a ata, de cartório, é um trabalho muito grande. Então, todos os presidentes ficam 4 anos. E não é uma tarefa difícil, como eu falei, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos o vice-presidente, que no caso atual é o Neto. Nós temos a secretária, que daqui a pouquinho vai falar das suas funções, a secretária adjunta, não é? Que no momento a vaga foi cedida, né? Pela Socorro Nogueira, por problemas familiares, saúde do seu pai. Temos a primeira tesoureira, né? Que é a Denise, a segunda tesoureira, que é a Ednisa, e temos também o Conselho Fiscal. Então, são 6 integrantes da diretoria, que compõem a diretoria, e mais 3 companheiros que compõem o Conselho Fiscal. Então, esse grupo é ele que decide os destinos do Lar dos Humildes aqui na Terra, mas contamos sempre com o amparo da espiritualidade, porque não podemos conduzir um barco, né, que cresceu tanto como o Lar dos Humildes, sem esse apoio. Então, todas as nossas medidas, todas as interferências que vamos realizar nos destinos da casa, elas são tomadas coletivamente. O presidente, ele não tem a voz suprema, não é de determinar e pronto. Não. Sempre a votação é algo muito democrático. E para falar dessa função, né, ou melhor, desse encargo, porque não é cargo, é encargo, porque é só trabalho, sem remuneração material, e porque nós, na Casa Espírita, nós seguimos aquele lema de Jesus: dai de graça o que de graça recebeste. Então, nós trabalhamos, nós estudamos para possuirmos um emprego relativamente que possa nos dar uma vida não de luxo, mas de um certo conforto, para nos dedicarmos à doutrina espírita de corpo e alma. Então, nenhum diretor da Casa Espírita que se preza, e o Lar dos Humildes está incluído aí, ele recebe vantagens materiais. O Lar dos Humildes, que vai completar 30 anos, como disse a Paloma, agora no dia 31 de dezembro, ele cresceu muito, ultrapassou todas as nossas expectativas. Então, hoje nós temos 7 reuniões mediúnicas. Nós temos 3 no domingo de manhã, nós temos 2 na segunda-feira à noite e 2 na quarta-feira à noite. Aproximadamente uma média de 105 trabalhadores nessas 7 mediúnicas, sem falar dos outros trabalhadores, né? Que compõem as coordenações de arte, a coordenação de eventos, a coordenação de mediúnica, a coordenação do passe, a coordenação do atendimento espiritual, a coordenação da infância e juventude, a coordenação da família, a coordenação da comunicação social, que será agora, a partir de janeiro, amplamente, ela terá uma atividade
muito maior agora, a partir de janeiro, estava desativada, e também mais uma coordenação que nós, brincando, chamamos de prefeitura, né? Que trata do terreno, dos prédios, né? Da manutenção, porque o nosso prédio, como todos os prédios, eles precisam de manutenção. Vez por outra aparece algo para fazer. Então, esse nosso companheiro, o Reginaldo, é o nosso prefeito que cuida dessa parte. Então, isso nos dá assim uma responsabilidade muito grande conduzir toda essa turma. E o melhor livro que eu posso indicar para alguém ter uma ideia do que é uma direção, de que é uma presidência em particular, é o livro Aconteceu na Casa Espírita. Ali nós vamos ver o trabalho, né, de equipe da diretoria, principalmente do presidente e do vice-presidente, que conseguiram neutralizar uma investida da espiritualidade que queria acabar, que queria fechar o centro espírita dessa obra, né? Aconteceu na Casa Espírita. Então, com muita felicidade, né, que agora nós vamos passar o bastão para o neto, a partir do dia 1º de janeiro, desejando a ele todo o sucesso, né? O sucesso não é sucesso material, é o sucesso espiritual. Porque, como disse muito bem a Paloma, ninguém é presidente de uma casa espírita porque tem méritos. Não. Provavelmente temos mais dívidas no passado do que propriamente méritos, não é? Mas nós conseguimos dar conta quando nós estamos unidos. E graças a Deus, a nossa diretoria, as coordenações, estamos muito unidos. Toda reunião de diretoria, todas as coordenações fazem parte, dão suas opiniões nos assuntos que precisam ser colocados em pauta, e é um dia de muita alegria. E isso me deixa muito feliz, porque eu participei de algumas diretorias de outras casas e não era assim como no Lar dos Humildes. E eu peço a Deus que continue assim para sempre, porque daqui a algum tempo deixaremos, não é, esse corpo físico e a casa não poderá parar, ela vai continuar. E que ela continue assim, com essa união, com essa alegria nas nossas reuniões de diretoria. É o que eu desejo, Neto, desejo a todos aqueles que trabalham na nossa casa, que se dedicam com muito carinho, com muito afinco, o nosso Lar dos Humildes, né? Eu saio da diretoria, mas não saio da coordenação. Eu assumirei a coordenação de atendimento espiritual para continuar trabalhando. Eu não posso ficar parado, né? Se eu ficar parado, eu vou realmente adoecer. Então, eu fico assim muito feliz de poder dar continuidade às tarefas, não é, da Casa Espírita. E eu agora passo, não é, a palavra para a Sérgia, que é a primeira secretária, para que ela possa falar das suas funções, né, como secretária do Lar dos Humildes. E se aparecer alguma pergunta, né, mais tarde, nós estaremos aqui para responder, tá bom? Boa noite a todos. Meninas, terceira vez que eu estou nesse programa esse ano, né? É um prazer. Bom, como todos sabem, devem saber, né? A secretária ela tem algumas atribuições, né? Que inclui, dentre elas, organizar arquivos, documentos, participar de reuniões, né? Para registrar o que foi discutido e acordado. E na Casa Espírita, eu tenho basicamente essas funções. Eu estou nessa função desde 2023, 2024, que é o primeiro biênio, e fui reeleita agora para o cargo no biênio de 2025 e 2026. No caso da Assembleia Ordinária, que aconteceu agora em novembro, para a eleição da nova diretoria, foi atribuição minha, como secretária, a preparação do edital, a convocação dos sócios efetivos, ou seja,
os aptos a votarem e serem votados. E após essa eleição, né, todo esse trâmite da documentação que o Alcides falou, ou seja, as atas de eleição, de posse, com seus devidos registros em cartório. Para quem não sabe, a nossa casa, o Lar dos Humildes, ela atende muitas pessoas, né, que buscam orientação espiritual, fraterna. E a partir desse momento, muitos permanecem na casa como estudantes e no futuro como trabalhadores, né? E é o que a gente espera mesmo. E por incrível que pareça, alguns nem sabem, né, que existe uma equipe nos bastidores, né? Eu tive a oportunidade de falar com um grupo do EP, por exemplo, e eles não sabiam, né? As pessoas têm o conhecimento de um presidente, de um vice-presidente, mas parece que para aí, né? E na casa, como o Alcides falou, né, tem secretário, tesoureiro, conselho fiscal, e as pessoas esquecem que o centro ele não é só um local de palestras, de reuniões mediúnicas, de AE, é uma instituição que realmente precisa ser organizada e precisa ser séria, né? E seriedade, minha gente, é com o Lar dos Humildes, sabe? Na verdade, eu não me sinto honrada só em fazer parte dessa diretoria, estar fazendo parte da diretoria nesse momento, mas por fazer parte de um centro sério, respeitável, né, e que faz um trabalho realmente voltado para o Cristo. Assim é o Lar dos Humildes, né? A todas as pessoas que adentram o Lar dos Humildes, elas se sentem valorizadas, respeitadas, acolhidas, e é isso que nós, enquanto diretoria, né, enquanto coordenadores, pessoas que trabalham, fazem de tudo para que o Lar dos Humildes seja realmente esse local onde as pessoas se sintam bem, né? Onde elas, a gente sabe que a maioria das pessoas que adentram o centro espírita, elas vêm realmente fragilizadas, com problemas, com dores, e esse é o trabalho de toda a equipe do Lar dos Humildes, né? E aproveitando a oportunidade, acredito que a tesoureira, que já esteve aqui no programa, deve ter falado sobre isso, mas vou reforçar um pouco, né? No momento, nós temos 85 sócios efetivos e mantenedores, né? São 27 efetivos. Então, nós gostaríamos de fazer um convite às pessoas que estão assistindo esse programa, que estudam no Lar dos Humildes, que fazem parte de alguma forma, que possam contribuir, que possam se tornar sócios, né? Para que a casa possa se manter, porque, na verdade, a casa precisa realmente dessa ajuda, né? Como foi falado aí, igual vocês falou, nada que se faz na casa é pago, não é, mas assim, a casa, enquanto instituição, ela precisa se manter, então que as pessoas possam realmente contribuir como possam, né? Para que nós possamos continuar de portas abertas, de braços abertos, para acolher a todas as pessoas que chegarem à nossa casa em busca de amparo, em busca de ajuda, né? Eu acredito que é só, né? Acho que dizer mais uma vez que realmente muito bom fazer parte de um trabalho sério, né? E que as pessoas possam realmente se sentirem sempre acolhidas no Lar dos Humildes, quando assim precisarem. Eu acredito que seja só essa a minha parte. Agora, que tal a gente escutar um futuro presidente do Lar dos Humildes, o Neto, certo? Porque é importante, a gente escutou o atual presidente, que foi o Alcides, e agora vamos escutar o futuro. A partir do dia 1º de janeiro, está bem pertinho, certo? E aí, Neto, você está com a palavra. Olá, gente, boa noite. Obrigado, Iraci. Realmente o Alcides falou muito bem, né, das atribuições de um presidente de casa espírita, e eu vou me ater aqui mais na fala dele quando ele disse que não é uma tarefa tão difícil assim. Por que não é tão difícil, né? Porque primeiro nós temos uma organização, né? Temos as coordenações, como ele citou, tem a parte dos estudos que tem a Iraci, responsável por essa
por essa parte da coordenação de estudos. A outra, Iraci, da área de É, promoção social espírita. Pois não, Cides? me perdoe, Iraci, eu esqueci de incluir a coordenação de estudos, que é importantíssima, viu? Me desculpe. Desculpa, né? Não, Eu, perfeito. eu me senti já dita, porque aqui esse programa é da coordenação de estudos. Para Isso, todos. isso. E aí, no próximo ano, nós vamos ter algumas modificações, né? Então, com essas coordenações, com essa organização institucional, fica mais fácil de a gente fazer a gestão, né? Cada coordenação cuidando da sua área, e trazendo as informações, procurando o auxílio quando necessário. A gente, às vezes, acumula mais de uma função, participa de mais de um trabalho, né? Primeiro, porque a gente precisa, né? E segundo, porque também, em alguns momentos, faltam algumas pessoas para determinadas áreas, né? Mas assim, a gente está nesse processo de a casa, de fato, crescendo, né? Bastante, como o Alcides bem colocou. São 30 anos e que, graças a Deus, a gente tem muitos amigos que procuraram a nossa casa, buscando auxílio, amparo, assistência, e encontraram o que buscavam, né? E isso é o que nos dá sustentabilidade. E a gente só tem o amparo espiritual se se a diretoria, se a coordenação, se as pessoas que compõem a casa, elas procuram, de fato, a transformação moral, né? Procuram aprender, se procuram se tornar pessoas melhores a cada dia, e aí a espiritualidade, sem dúvida alguma, estará nos amparando, nos assistindo, nos intuindo, nos orientando, né? Então, essas são questões muito necessárias numa instituição religiosa, qualquer que seja ela, ter uma seriedade, que a Sérgia bem colocou, do trabalho que realizamos. Se não tiver, a coisa desanda. Desanda porque a gente tem que lembrar que o trabalho que está sendo executado não é para mim, Neto, não é para o Alcides, ou não é somente para nós, né? É também para nós, mas especialmente para as pessoas que hoje estão numa condição bem mais delicada. E, especialmente, em nome do nosso mestre, que é Jesus. Então, se a gente faz as coisas atropeladas, equivocadas, com erros constantes, não vamos dizer que a gente não se equivoca uma vez ou outra, afinal de contas, nós somos imperfeitos. Mas o objetivo é sempre de seguir uma linha no sentido de vivenciar as lições que Jesus nos deixou. O contexto evangélico ele é fundamental com as suas lições para que a gente se desenvolva. Por isso a gente preza tanto pelo estudo, porque quando nós compreendemos melhor, nós temos uma possibilidade maior de nos transformarmos, de realizarmos um trabalho digno de dizermos que é uma casa espírita, digno de dizermos que somos seguidores de Jesus. Para isso, precisa seriedade. Seriedade não quer dizer rigidez, seriedade significa compromisso, seriedade significa responsabilidade, dedicação, né? E isso a gente demonstra, procura pelo menos demonstrar, a gente que está na liderança no campo humano, né, vamos dizer assim, nós todos procuramos dar esse exemplo, porque se nós queremos pedir algo de alguém, as pessoas que estão chegando e se integrando, e, e a gente só joga as coisas para o outro fazer, e nós não estamos ali juntos, executando, realizando também,
Então, não teremos dado o bom exemplo, né? E o exemplo é que arrasta, né? O exemplo arrasta. Então, se nós exigimos do outro, daqueles que estão chegando, algo que para eles realizarem, mas nós cruzamos os braços e esperamos as coisas acontecerem, aí o exemplo é péssimo da nossa parte, né? Então, como o, essa tarefa, esse papel, essa responsabilidade de representar a instituição junto os outros órgãos, vamos dizer assim, que compõem o movimento espírita, como a UD, que é a União Distrital Espírita 3, que é a que nós fazemos parte, como a Federação Espírita do Estado do Ceará, também comparecendo nos eventos da federação, nos eventos administrativos também. Então, essas tarefas elas precisam ser atendidas, cumpridas, por quem está nesse papel dos dirigentes, né? dos dirigentes de uma casa espírita. Normalmente, o presidente é quem representa a casa espírita nessas ações que aqui foram citadas, junto a essas outras instituições, volto a dizer, a UD, União Distrital Espírita, UD 3, no nosso caso, e a Federação Espírita do Estado do Ceará. Então, é uma alegria, é uma responsabilidade também. Inclusive, na primeira vez que eu assumi esse papel e que eu fui convidado, né, e a Sandra e o Alcides vieram falar comigo, eu tomei um susto muito grande, porque era uma situação muito nova para mim, apesar de alguns anos já no movimento, dentro do Lar dos Humildes, mas era uma tarefa mais de uma responsabilidade muito maior, né? Porque o exemplo, a gente tem que estar sempre atento àquilo que a gente está fazendo, porque o exemplo tem que partir sempre das lideranças, sempre, não pode faltar isso. Mas a minha gratidão por aquele convite foi exatamente porque isso me permitiu, me possibilitou buscar essa melhoria íntima, convivendo com pessoas que iriam ter opiniões distintas, mas que a gente iria dialogar, conversar para convergir numa mesma direção. E isso é o que tem que ser feito, né? Apesar das discordâncias que são naturais, pensamentos distintos, diferentes, que é muito normal e é salutar, inclusive, porque nos enriquece, porque nos possibilita ter outras visões que não a nossa visão única. E como o Alcides bem colocou, o presidente ele não toma decisões monocráticas, as decisões são decisões de colegiado, né? Além do corpo diretivo, como que o Alcides já citou, nós temos também todas as coordenações que participam desses momentos, das decisões, além das reuniões que nós fazemos com todos os trabalhadores. E que nós temos feito uma reunião anual, é nossa ideia realizar pelo menos duas, de agora em diante, para que a gente tenha, dessa forma, uma compreensão maior de como está o andamento da casa, como as pessoas que estão chegando estão vendo, os novos trabalhadores, qual é a percepção deles, e que a gente vá cada dia mais se fortalecendo nesse grande grupo de pessoas e aprendendo uns com os outros e levando o nome do Lar dos Humildes para em outras direções, no sentido de demonstração de um trabalho sério, né? Não para alimentar a vaidade ou orgulho de ninguém no Lar dos Humildes, mas para a gente estabelecer uma rotina de trabalho, fortalecer, melhor dizendo, a nossa rotina de trabalho, no sentido de que cada homem ou mulher ou criança que chegue ao Lar dos Humildes se sinta, de fato, bem acolhido. Se sinta em casa, no sentido de
de ter aconchego, de ter amparo, de ter assistência, de ter ombro amigo, né? De poder contar com as pessoas que lá estão. Então, a tarefa é de todos, não é uma tarefa de uma única pessoa, é de todos os que compõem a casa, o Centro Espírita, todos os colaboradores que são voluntários, que fazem com que o Lar dos Humildes progrida, né? No sentido de cada vez mais pessoas estarem chegando, cada vez mais pessoas estarem sendo assistidas, amparadas e, a partir daí, se tornando também novos colaboradores. Então, basicamente, era isso que nós tínhamos para falar. E só reforçar o que a Sérgia disse, que a gente, mais desses colaboradores, mais dessas pessoas que são voluntárias, de fato se associem para que a gente fortaleça esse lado material também, no sentido de que nós tenhamos espaço mais aconchegante, espaço mais acolhedor ainda para as pessoas que lá chegam. Obrigado, gente. Excelente, excelente. Gente, que papo legal, viu? Bate-papo bom. Mas bora pro break, vocês tomam um copinho d'água, né? Para desentalar um pouco aí o cuscuz. E bora pro break, DJ JP, que já já a gente volta. Às vezes a tristeza cega os olhos e lágrimas caminham sem cessar. O pranto me faz crer que estou sozinho, mas a manhã me faz acreditar. Estás aqui entre nós, posso ouvir tua voz na chuva que cai regando a terra, nos rios que almejam ser o mar, nas nuvens que escondem as estrelas, mas luzem com o brilho do luar. Estás aqui entre nós, posso ouvir tua voz no ventre que antecipa o nascimento, semente de amor a germinar, no pão que repartido faz da vida a comunhão de um povo a semear. Estás aqui entre nós, posso ouvir tua voz.
Às vezes a tristeza cega os olhos. Às vezes a tristeza cega os olhos, mas sempre tua voz podemos escutar. La 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 ya, la 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 ya, la 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 ya. Estamos de volta, menino. Pense no programa bom da Gota. Bora preparar nossa água fluidificada. Isso mesmo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque vamos iniciar o nosso Pinga Fogo no Cuscuz. Isso mesmo. E ela já está de prontidão. Nossa Dora Aventureira e Jurídico, Dona Iraci. Fala, Iraci, que a gente escuta. E olha que interessante que eu fui ver o que era a Dora Aventureira, né? E fui olhar. Ainda bem que é uma menina que adora viajar, Por isso que eu te chamo de adora fazer Dora. aventuras, muito interessante. Mas agora vamos a fala do Alcides, assim, muito interessante, da percepção do futuro, que nós estamos aqui hoje, mas daqui a algum tempo não estaremos mais, e temos que preparar o Lar dos Humildes para o futuro, certo? E no futuro, assim, Alcides, em relação quando você começou essa gestão há 2 anos atrás, certo? Que a gente tem pensamentos, tem projetos, tem planos, mesmo que sejam decisões colegiadas, mas que os nossos planos são colocados ao colegiado, certo? E aí, o que eu estou assim, querendo saber, esmiuçar? Os seus projetos, os seus sonhos, Alcides, nesses 2 anos, você conseguiu colocar no Lar dos Humildes alguma das pretensões, dos projetos que eles se realizaram? E aí eu vou colocar também, depois para o Neto responder, quais são os sonhos, os projetos nos próximos 2 anos, porque a gente tem isso de sonho, projeto, que pode ser realizado ou não, mas estão nos nossos, que tá assim, na nossa órbita, orbitando sobre nós. E aí, Alcides, olha aí que pergunta, que saia justa. Essa daí realmente, ouviu, Iraci? Tinha que partir de uma advogada, né? Obrigado, viu? Olha, Iraci e amigos, né, que nos ouvem, realmente nós podemos dizer que estamos realizados, né? Não 2 anos, mas 4 anos, né? Que nós assumimos em 2020, das mãos do Neto, né? Agora estamos devolvendo para ele. A função do presidente, acima de tudo, certa vez o Marcos Marinelli, que já foi presidente também algumas vezes, e agora ele está afastado da casa por motivos particulares, o Marcos Marinelli diz assim que a função do presidente é apagar incêndio, é igual um bombeiro, porque saindo da diretoria e das coordenações, que há assim, um pensamento muito parecido uns com os outros, né? Há muita concordância. Algumas vezes aquilo que nós colocamos não corresponde, mas nós temos que acatar a decisão da maioria. Então, eu posso dizer que estou muito feliz ao passar a diretoria para o Neto, a presidência, melhor dizendo, que não me lembro de nenhum ato, de nada que eu pensei tenha sido rechaçado. Não, porque, repetindo, saindo da diretoria e das coordenações,
são muitos trabalhadores, né? Como eu falei, só na área da mediúnica são 105 aproximadamente, sem falar das outras coordenações, que são 10 coordenações. Então, existem pessoas que pensam diferente, que têm projetos diferentes. Quantas vezes, não é? Chega alguém que entra no Lar dos Humildes, que pouco tempo já trazem propostas mirabolantes, e o Neto sabe disso, né? Quantas vezes nós recebemos essas ideias e nós devolvemos para a pessoa, né? Olha, sua ideia é brilhante, coloque em execução. Aí a pessoa não aparece mais, né? Porque ela quer criar para os outros trabalharem. Mas, fora isso, nós podemos dizer, assim, que é uma felicidade muito grande ver esses 4 anos passarem e parece que foi ontem. Foram 4 anos, mas a convivência é tão boa, é tão agradável entre nós, da diretoria e das coordenações, que eu não tenho nenhum ressentimento, nada que tenha acontecido que me deixou uma mágoa, alguma coisa assim. Não, graças a Deus. Eu só tenho boas lembranças das nossas reuniões, a casa vem crescendo muito, né? Conseguimos, com a ajuda da diretoria e de alguns trabalhadores da casa, realizar determinados projetos, né? Como a contratação da energia solar. Nós tivemos, esse ano de 2024, tivemos que fazer a reestruturação do telhado da casa da Dona Angélica, não é? Temos compromissos também com o governo, porque temos uma empregada com carteira registrada, não é? Então, precisamos dar a César o que é de César, que é cumprir com as nossas atividades junto à Receita Federal, junto ao Ministério do Trabalho. Então, hoje a Casa Espírita, ela assumiu assim um aspecto muito maior do que há 50 anos atrás, como eu vim acompanhando. Hoje está mais complexo dirigir uma casa espírita, porque os trabalhadores têm que assinar um documento dizendo que eles são voluntários, isso é exigência, não é, do governo. Temos que ter muito cuidado com crianças na casa espírita, porque hoje o juizado de menores está atento a qualquer descuido da nossa parte. Então, vejam que complicou muito. Mas, tendo uma diretoria, as coordenações trabalhando uníssonos, então isso nos dá assim, uma tranquilidade muito grande. Então, não tenho nada, Iraci, que reclamar, tá? Legal, Nacides, é só Uhum. felicidade. Isso. E agora o Neto, ó. Planos, projetos, sonhos, que possam Sonho, ser revelados, né? Porque tem aquelas coisas que a gente guarda para um futuro quando tiver condições de fazê-lo. Mas sim, existem aqueles projetos mais genéricos que são claro, claro. culturais. Tem uma coisa que a gente vem percebendo é o crescente número de pessoas que frequentam a casa, né? Especialmente no domingo pela manhã, nós percebemos já o nosso espaço um pouco reduzido, né, para acolher todos. É necessário uma ampliação do salão, falo da parte física aqui, né, da parte estrutural. Nós precisamos fazer essa ampliação, é uma coisa que vai demandar recursos, né, e aos poucos a gente vai se organizando aí com o objetivo de cumprir esse sonho da gente, né, de ampliar cada vez mais. Qual o objetivo nosso com isso, né? Que eu já havia falado na minha primeira fala, no primeiro momento em que eu me apresentei, com relação ao acolhimento, né? Quanto mais condições nós dermos para as pessoas que chegam à nossa casa, com algum conforto, né? O mínimo de conforto para que a pessoa chegue até lá e se sinta bem,
a gente precisa de uma estrutura física adequada, né? E isso é sonho nosso, é sonho nosso. Mas sempre o sonho com aquele sonho com o pé no chão, né? Nada de fugir da realidade, nada de fazer coisas mirabolantes, nada nesse sentido. E cada vez mais agregar as nossas atividades para que elas agregar no sentido de que cada coordenação, cada responsável por uma área esteja mais atento à tarefa do outro, ao que o outro tem que cumprir, para que aquilo que nós fazemos não venha interferir de algum modo na atividade do outro, né? Por exemplo, por inexperiência até, muitas vezes a gente toma algumas decisões que, na verdade, eram para ter sido compartilhado com alguns dos coordenadores, né? Decisões assim, não decisões de impacto para casa, né? Mas decisões que deveriam ser de cunho de uma determinada coordenação, a gente acabava que tentando resolver ali aquilo e não encaminhando da melhor forma possível para o coordenador de cada área, para que ele tenha conhecimento daquela situação e encontre a melhor resposta para aquilo. Então, e cada vez mais, o sonho maior de todos nós, eu imagino assim, é que a gente se congregue cada vez mais, né? Que a gente se dê as mãos cada vez mais, e que a gente esteja sempre atento à situação do outro, porque nós somos trabalhadores lá, voluntários, estamos lá dando o nosso melhor, mas nós também sofremos algumas adversidades, né? Afinal de contas, nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, e ninguém passa ileso de sofrer alguns problemas de ordem material, de ordem emocional, e é ideia nossa, cada vez mais, a gente está atento às questões emocionais que dizem respeito aos próprios trabalhadores, né? Isso é uma demanda apresentada em vários momentos e que a gente tenha sempre esse cuidado de cada vez mais olhar para os nossos próprios trabalhadores também. Muitos projetos, porque cada momento é um sonho ali no Lar dos Humildes, uma coisa a ser realizada, e realmente essa ampliação do atendimento vai melhorar muito. E aí, Paloma, está com você. Tem uma coisa para a Sérgio. Pois fale. É só uma perguntinha, mas eu estou falante, hoje eu estou falante. Sérgio, você é uma pessoa muito organizada, que eu sei, sabe? Muito... assim, é uma pessoa criteriosa. Além de organizada, é uma pessoa criteriosa, certo? E agora eu queria falar das suas dificuldades. Você tem alguma dificuldade na condução? Porque, olha, fazer uma ata não é para amadores. Porque... Eita, rasgação de seda, menino! Não, mas vamos dar a César o que é de César, certo? Porque eu já fui secretária. Vamos dar a Sérgio o que é de Sérgio. Eu já fui secretária. Eu sei que fale das suas dificuldades, dos seus projetos, do que é que você pretende. Todos nós temos os projetos, das suas aspirações. Ai. Bom, uma das dificuldades que às vezes eu encontro, né? Porque, como vocês falam, é um grupo tão gostoso, e as pessoas, quando vai para a reunião, parecem que está assim, todo mundo parece nunca se viu, ninguém nunca se viu. É uma alegria tão grande. E eu sinto dificuldade às vezes, né? Eu não sei se você faz uma ata, mas assim, eu tento dar o melhor de mim. E o que a dificuldade que às vezes eu sinto, porque às vezes eu falo uma coisa, outro fala outra coisa, e eu tenho que ficar super atenta, né? Às vezes eu sinto um pouco de dificuldade nisso, mas até hoje acredito que eu tenha feito meu papel direito, porque
quando eu mostro a ata, todo mundo lá assina e concorda com tudo, então acho que devo ter feito meu trabalho até agora bem feito, digamos assim. Pelo menos eu dou o melhor de mim, eu tento dar o melhor de mim, como você disse mesmo, em tudo que eu faço, sabe? Eu sei que eu não sou perfeita, nem faço nada tudo perfeito, mas eu procuro dar o melhor de mim. Porque eu acho assim que quando a gente se entrega um trabalho, né, se dispõe a fazer um trabalho, a gente tem que dar o melhor sim, né? Não assim o melhor que para mim, mas para o outro, que o outro se sinta bem, que o outro se sinta contemplado, né? Então, eu acho isso muito importante. E eu faço, sim, o melhor de mim nesse trabalho. Gosto, como eu disse, me sinto feliz não pelo fato de estar ali como secretária, mas por participar realmente de um grupo que faz o trabalho sério, porque às vezes é muito fácil você falar quando você está lá fora, quando você não entende, quando você não participa, né? Mas quando você participa, que você vê as dificuldades e o empenho de todo mundo de dar o melhor, de fazer aquilo, porque nós fazemos um trabalho exatamente para as pessoas que estão chegando, né? Nós não visamos questão financeira, não, nós visamos a questão do bem-estar espiritual de cada pessoa que ali chega, né? Então, isso parte desde lá da diretoria, da reunião, dos planejamentos que são feitos, para que todos sejam bem atendidos, né? E eu espero que nesse próximo biênio aí eu consiga realmente continuar, né, dando o melhor de mim, nesse trabalho que não só como secretária, mas como todos os trabalhos que eu realizo na casa. É isso. Tá bom, Bora. Sérgio. Obrigada e que 2025 seja fantástico. Com você, Paloma. Agora é comigo. O bastão foi passado para mim. Então vou correndo com o bastão para bem longe. Estou brincando. Vamos aqui finalizando nossa noite com a prece final. E eu gostaria de chamar, sabe quem? Seu Alcides para fazer a prece final. Já que ele está passando o bastão, ele vai passar o bastão da prece, entendeu? Obrigado, Paloma. Me sinto assim emocionado, não é, com esse momento, um momento de sair do cargo, né, e ao mesmo tempo receber um grande amigo que é o Neto, amigo de trabalho já de alguns anos, e nós não temos assim, não devemos ter a pretensão de ser o dono do Centro Espírita, né? O Centro Espírita é uma coletividade. Então, vamos aproveitar esse momento da prece, agradecendo a Deus, agradecendo aos amigos espirituais que durante esse período e nos anteriores sempre estiveram nos amparando, amparando a todos os dirigentes da casa, todos os trabalhadores, especialmente os que estão à frente nas coordenações. A alegria de ver, Senhor, a nossa casa sábado à tarde, repleta de alunos, aprendendo com aquela sofreguidão, né, do conhecimento espiritual. Isso é maravilhoso. Nós nos sentimos assim plenamente realizados. E eu digo isso em nome da Dona Angélica, que foi a grande benemérita, né, que nos doou os 2 terrenos e hoje são ocupados pelo Lar dos Humildes. Obrigado, Jesus, por esse programa, que é o porta-voz da nossa casa. Agradecer ao Pedro, né, que nos forneceu esta oportunidade. E toda quinta-feira aqui ele está juntamente conosco. Agradecer e pedir a Deus que o ampare, que Jesus o proteja, para que esse trabalho prossiga, que essa rádio cresça cada vez mais no melhor sentido possível, que é no sentido espiritual. E a todos os nossos ouvintes que nesse momento sintonizam conosco, que Jesus ilumine cada lar, cada radinho, cada celular que está ligado juntamente conosco, que através das ondas da espiritualidade elas possam chegar a cada um que nos acompanha ou que nos acompanhará em momentos outros. Obrigado, Jesus, que as vossas bênçãos se derramem
sobre esta rádio, sobre o Lar dos Humildes e sobre todos esses lares. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, cuide-se redobrado, beba bastante líquido, não esqueça que a prece é essencial e que também, nesta nada mole encarnação, vem os obstáculos. Mas não esqueça, é melhor pedras no caminho do que pedras no rins. É isto, boa noite, até a próxima quinta com mais Cuscuz com o Espiritismo.